O nosso projeto é intitulado A Percepção do Tratamento com Medicamentos à Base de Canabinoides em um Paciente com Síndrome de Dravet, um relato de caso. Os discentes participantes desse projeto foram Wallace de Souza Andrade e eu, Jennifer Trevisan da Silva. Nós fomos orientados pelas professoras Ana Carolina Martins e Luana Busanel. A síndrome de Dravet, ou epilepsia mioclônica grave da infância, é uma encefalopatia rara, considerada grave, ligada a fatores genéticos. Ela tem como principal característica crises convulsivas de diferentes tipos e de difícil controle. Essas crises são crises tônico-clônicas, mioclônicas, focais, parciais ou generalizadas, crises de ausência, entre outros tipos. Ela apresenta-se ainda no primeiro ano de vida da criança e tem como fator desencadeador o aumento da temperatura corporal. Ela traz diversos prejuízos ao desenvolvimento, e a intensidade desses prejuízos estão ligados à intensidade das crises nos 2 primeiros anos de vida. Esses prejuízos podem ser tanto cognitivos, como um declínio cognitivo, como alterações motoras, como hipotonia, ataxia, sinais piramidais, coordenação motora e, em alguns casos, características do espectro autista. Ela possui uma elevada taxa de mortalidade em decorrência de acidentes, estado epilético e morte súbita e inesperada na epilepsia. Em 2001, foi descoberta uma mutação no gene da subunidade alfa-1 do canal de sódio, SNC1A. Essa alteração está presente em 80% dos portadores da síndrome de Dravet, e acredita-se que essa alteração acarrete numa excitação, num estímulo neuronal excessivo, o que gera uma crise convulsiva. O diagnóstico é realizado através das manifestações clínicas e complementado com o diagnóstico molecular através do sequenciamento do exoma, que detecta o tipo da mutação no gene. O diagnóstico é importante para que se haja um tratamento eficaz, porque alguns fármacos utilizados no controle da epilepsia acabam intensificando as crises, como é o caso da carbamazepina e da lamotrigina. A síndrome de Dravet não possui cura. O tratamento ele visa diminuir a duração e a frequência das crises epiléticas. Cerca de 10% dos pacientes apenas conseguem ter bons resultados. Os fármacos usados atualmente se mostram muito limitados no controle das crises, sendo necessário o uso de politerapia e o uso de elevadas doses para se conseguir um controle satisfatório das crises. E isso limita muito a terapêutica devido à interação medicamentosa e os efeitos colaterais. A cannabis, nós possuímos relatos do seu uso há milhares de anos no tratamento das mais diversas doenças, mas atualmente ela ganhou grande destaque devido à divulgação na mídia do seu grande potencial no tratamento de várias doenças, inclusive a epilepsia. Um dos compostos da cannabis, que é o CBD, o canabidiol, ele não atua diretamente em receptores endocannabinoides, o que explica ele ser desprovido de efeitos psicoativos, mas ele atua no canal iônico e nas proteínas que fazem a modulação da excitabilidade neuronal. Esse mecanismo provavelmente que o torna eficaz no tratamento da epilepsia. O objetivo deste trabalho é apresentar a percepção dos cuidadores de uma criança com síndrome de Dravet, que utiliza medicamentos à base de cannabis, evidenciando o primeiro contato e os efeitos obtidos no controle da epilepsia refratária. Em relação à metodologia, este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UniOeste, com um desenho de estudo qualitativo. Fizemos um questionário padronizado com base em outros estudos já publicados. Também foi realizada uma entrevista para aplicação do questionário e gravado na forma de um arquivo de áudio. Realizamos a transcrição integral da entrevista e dupla conferência por metodologia exaustiva. Em relação aos resultados, os principais relatos evidenciaram que a paciente, uma criança de 11 anos, teve sua primeira crise convulsiva do tipo parcial de face aos 14 meses de vida. E aos 3 anos e 5 meses, teve seu primeiro estado de mal epilético, sendo necessário internamento e coma induzido por 12 dias.
visando reduzir a hiperativação cortical e cessar as crises convulsivas. Nesse período, foi necessário a associação de vários medicamentos. A partir deste momento, a paciente necessitou o uso de alguns ajustes periódicos dos medicamentos anticonvulsivantes. E, aos 7 anos de idade, as crises se agravaram, chegando a ter de 30 até 40 crises por dia. O primeiro contato com o óleo da cannabis se deu após seu segundo estado de mal epilético e chegou a ficar 28 dias em coma. A sugestão do uso da cannabis foi por uma iniciativa da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, após se esgotarem as alternativas de medicamentos convencionais. E o primeiro contato com o óleo da cannabis foi ainda em ambiente hospitalar. Atualmente, a paciente faz o uso do óleo da cannabis associados a medicamentos antiepiléticos. E a manutenção do tratamento com a cannabis permitiu a diminuição significativa das crises durante meses, melhora no desenvolvimento motor e social da paciente e a retomada nas atividades cotidianas da família, proporcionando uma melhora na qualidade de vida para a paciente e também para a sua família. Quanto à discussão, segundo o relato atual da literatura, os efeitos apresentados podem ser explicados principalmente pela ação do canabidiol presente na planta e sua ação modulatória dos receptores endocannabinoides e controle da atividade de receptores canais de potássio e de sódios, dependentes de voltagem, além dos receptores serotoninérgicos, vaniloides e adenocinérgicos. Lembra-se também que o canabidiol controla as descargas dos neurotransmissores dos neurônios pré-sinápticos e tem o potencial de reduzir crises convulsivas tanto em número quanto em intensidade, sem produzir efeitos psicoativos. E, por fim, os resultados desse estudo trouxeram evidências sugestivas do potencial efeito benéfico dos compostos presentes na cannabis. Frente aos sintomas da síndrome de Dravet, sendo necessário mais estudos para identificar melhor seu mecanismo de ação.